processo fica na gaveta. Seguindo para o jornal O Jogo desta quarta-feira, vamos olhar primeiro que tudo para o destaque relacionado com o Sporting Clube de Portugal. O salário de Gelson dispara para os 2 milhões por ano, é o que diz o jornal O Jogo. Se Leões acionarem a opção que permite subir cláusula de rescisão para os 100 milhões de euros. Vemos ainda aqui uma notícia relacionada com o Sporting. Bruno pode levar mais 2 anos de suspensão. O maior destaque faz então a manchete, as declarações, ou melhor, a resposta do Futebol Clube do Porto às declarações do presidente do Benfica a propósito das claques. Escreve o jornal O Jogo que o Futebol Clube do Porto atira-se a Vieira, e aqui vemos também 2 dessas citações destacadas. Sabe que em abril a claque dos No Name foi mais uma vez responsável por a morte de um adepto e ainda goza com todos os adeptos de futebol, com as autoridades esportivas e com a polícia. Dão conta ainda que o Porto Canal divulgou então autos do Ministério Público sobre os No Name Boys. Vemos também que o líder encarnado arrisca até 4 anos de castigo. Reincidência agrava a moldura penal na sequência da queixa do Sporting por ofensa à reputação e à honra. Em relação ao Benfica, vemos então um possível novo contrato para André Almeida. O processo de renovação vai avançar, é o que diz o jornal O Jogo, e ainda esse possível reforço para a baliza encarnada. São estes os principais destaques desta quarta-feira, que vamos desde já comentar, como é hábito, às quartas-feiras neste Sporting às 14, com a presença de Carlos Dobé. Boa tarde, digo sempre bom dia, boa tarde a Carlos. Primeiro que tudo, acho que é justo começarmos por um dos temas que marca mais a atualidade, neste caso a resposta do Futebol Clube do Porto às declarações do Luís Filipe Vieira sobre o facto do presidente dos encarnados dizer que não tem conhecimento que existem claques no Benfica. Antes de mais, saudações leoninas, e quero fazer... É muito rápido, só quero agradecer publicamente, porque eu senti-me mais feliz dos homens, porque houve um núcleo do Sporting que me homenageou, e eu fiquei, o núcleo de Tramagal que me homenageou, e para essa homenagem nessa noite fui o homem mais feliz do mundo. Não é por mais nada, que é um núcleo do Sporting, homenagear um sportinguista doente como eu, e portanto fiquei tremendamente satisfeito e feliz. Muito obrigado pela vossa distinção. Depois disso, agora quero defender o presidente do Benfica. Eu quero defender... Atenção, hein? Eu quero defender o presidente do Benfica. É que estou a atribuir uma frase ao presidente do Benfica que não é verdadeira. A frase que estão a atribuir ao presidente do Benfica é: eu nunca soube que o Benfica tinha claques. Diz que o Luís Filipe Vieira disse isto. Dizem que o Luís Filipe Vieira disse isto. Ele não disse isso. Ele não disse, eu nunca soube que o Benfica tinha claques. Ele disse, eu nunca soube que o Benfica tinha claques. O que é completamente diferente. Ele não disse soube. Ele disse, eu nunca soube. E, portanto, não podem dar a dizer que ele disse que não soube. Ele não soube. É completamente diferente. Vão ver a gravação, está lá. 2 vezes. Eu não soube, nunca soube que o Benfica tinha claques. Portanto, neste aspecto, acho que o Luís Filipe Maduro está inocente. Maduro? Não, Maduro é da Venezuela, enganei-me. Por causa de estar vermelhos os dois e bigode, então confundi. Peço desculpa. O Maduro é o da Venezuela, o outro é do Estado Lampiânico. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte. Então ele não sabia que há claques. Não sabia. Então vai despedir o Rui Vitória. Vai ter que despedir o Rui Vitória. Porque o Rui Vitória disse, e está gravado, deu os parabéns à claque Não Lem Bois. Bois. Hoje não estou muito bem, estou aqui a confundir os nomes. Os Não Lem Bois. Os Não Lem Bois. Ele disse que dava os parabéns à claque Não Lem Bois, não é? Por mais um aniversário. Disse o Rui Vitória. Ora, se não existe claque, como é que ele dá os parabéns à claque do Benfica? Não tem, não existe. Então está a dar o quê? Não estou a perceber. Não estou a perceber. Bom, e depois, o que é aquela coisa que está lá nos estádios? Eu não quero estar a ler, eu tenho aqui textos de coisas, de regulamentos e leis e etc, coisas que foram ditas. Eu não quero estar a massacrar as pessoas. Até porque isto depois as pessoas acabam por se distrair, não ficam com atenção e não apreendem tudo aquilo que a gente está a dizer. E, portanto, vamos falar assim, de uma forma mais simples, para toda a gente entender. Portanto, isto é assim. O Luís Filipe Maduro pediu à PSP que aliviasse a vigilância sobre as claques dos Não Lem Bois e dos Diabos Vermelhos para que os adversários ficassem a conhecer o inferno da luz. Não há claques. Mas como é que ele está a dizer que não há claques? E depois, o Luís Filipe Vieira arrisca um castigo de 2 anos de suspensão por ter ofendido o presidente do Sporting Clube de Portugal, a quem chamou mentiroso compulsivo, e depois comparou com o João Vale Azevedo. Eu acho que isto aqui é mais um caso de polícia até do que
Porque isto está a dizer, um indivíduo que diz que o Benfica não tem claque, chama mentiroso compulsivo a outro, que diz verdades. Que diz verdades. Não estou a perceber. Há um que se queixa das patifarias que o Benfica faz, é mentiroso compulsivo. Ele que diz que o Benfica não tem claques, não é mentiroso. Ele é um homem honesto, não mente. Ele não mente. Pronto, ok. O Benfica não tem claques. Os non-name boys, os diabos vermelhos, não são claques. Estão lá com as tarjas do Benfica, não sei o quê, os espaços deles, mas são sócios. Está bem, ok, sim senhor. Isto faz-me lembrar... Não estou a comparar, mas faz-me lembrar. O Al Capone, que foi o maior gangster da história dos Estados Unidos, o Al Capone dizia que não tinha quadrilha. Que aqueles tipos que trabalhavam para ele eram funcionários dele. Não eram quadrilha. Não pertenciam a quadrilha nenhuma. Eram funcionários. Matavam, roubavam 30 por uma linha. Mas não pertenciam a quadrilha. Eles nem matavam nem roubavam. Eles faziam parte de um grupo de funcionários do Sr. Al Capone. Eu não estou a comparar as situações, mas leva-me a pensar, epá, eu tenho que pensar nestas coisas. Fica assim às vezes, espera aí, quando ele diz, o Luís Filipe Vieira, que não tem claques, será que não tem claques, tem quadrilhas? Estou a perguntar, isto é uma pergunta, não estou a fazer afirmações. Estou a perguntar, será que aqui os non-name boys e os diabos vermelhos são quadrilhas? Epá, se calhar são, porque matam pessoas, não é? Já mataram adeptos do Sporting, 2. Já mataram 2 adeptos do Sporting. Portanto, será que aquilo não são de facto claques e são quadrilhas? Estão a serviço de quem? Do Benfica? Sim, porque estão lá com as bandeiras do Benfica. E a gritar pelo Benfica. Eu só estou a fazer... Eu não estou a afirmar, estou só a falar de factos. Factos concretos. Não podem desmentir. A gente vai aos estádios, vê os jogos de futebol do Benfica, lá está as tarjas, eu não nem bois, não sei o quê, estão lá todos. Benfica e a gritar pelo Benfica. Se não fazem parte das claques do Benfica, se não são claques, o que é que são? Como matam gente, eu começo a pensar que podem ser quadrilhas. Porque já mataram. Mataram 2 adeptos do Sporting. Um no Estádio Nacional, outro na rua, lá perto do Estádio da Luz. Portanto, esta história do Sr. Luís Filipe Vieira vir com esta conversa, sinceramente eu não consigo entender isto, não consigo perceber isto, porque ele assuma, pá, temos uma claque, mas não é oficializada, qualquer coisa do género. Porque é uma maneira também de descartar, não é? Eles dão, tanto quanto eu já li, pagam transportes, pagam uma série de coisas, deixam guardar lá alguns materiais, não é tal, mas não tem nada a ver com aquilo. Isto não devia ser permitido. Isto num país a sério, isto não era permitido. Desculpe lá, você oficializa isso ou acabou. Não há cá nada. Que palhaçada é esta? Mas que palhaçada é esta? Estamos aqui a insultar as pessoas ou quê? Estamos a ofender a inteligência de cada um. Epá, não pode ser. Isto não pode ser. Portanto, isto tem que mudar, sim. Tem que acabar com isto. Ou acabam com aquelas claques, ou então tem que as legalizar. Acho que não há volta a dar a isto, não é? Acho eu. Não há volta a dar a isto. Sendo que, tal como o Futebol Clube do Porto diz, o Benfica parece que vive num regime alternativo, numa bolha de exceção. Mas eu ando a dizer isto há muitos anos. Eu já não quero estar a repetir isso, porque eu fui das primeiras pessoas em Portugal a dizer isso. E na altura diziam que eu era maluco, lá está este tipo, não gosta do Benfica, é anti-benfiquista, é não sei o quê. Ando a dizer isto há muitos anos. Porque eu falei com muita gente. É como eu digo, são muitos anos, não são 20 nem 30. A acompanhar o futebol português, conheci tanta gente ao longo destes anos todos, pessoas que vão contando coisas, histórias absolutamente inacreditáveis do mundo do futebol, depois não querem testemunhar, não querem, pronto, ok, eu percebo-os, porque eu não posso denunciar esses casos, porque era a minha palavra contra a deles, depois eles vão dizer que não me contaram nada, e portanto não posso, mas eu sei das patifarias que há para aí, eu sei das patifarias todas. Reparem-me nisto, esta história é muito simples, muito simples. O Instituto Português do Desporto e da Juventude propôs uma multa de 37.250 euros ao Benfica por 5 infrações cometidas pelo clube relacionadas com o apoio às suas claques ilegais. O Instituto baseou-se em vários autos da PSP, a propósito desse apoio vermelho aos non-name boys e aos diabos da cor do Benfica. E depois é assim, o processo, concluído em agosto de 2016, esteve uns meses na gaveta do vice-presidente do Instituto, que é o Sr. Vítor Pataco, que por acaso foi diretor da Benfica Multimédia S.A. Ou seja, está tudo minado. Eles estão em todo o lado. Há delegados, são quase todos do Benfica. Não sei, são todos do Benfica. O Instituto Português, tem lá os benfiquistas. Estão lá em todo o lado. Eles estão em todo o lado e em lugares muito importantes. Lugares decisivos, lugares que podem tomar decisões importantes. E, portanto, ou não os tomar, neste caso. Ou não os tomar. Não é? Também tomaram. Então, a decisão que tomaram foi meter aquilo na gaveta. Não é? Está tomada a decisão. É não avançar com aquilo. Bem, o que eu quero dizer é que 6 meses depois, o Benfica ter sido notificado com essa história, da tal multa que ia ter que pagar e tal, 6 meses depois é que a imprensa portuguesa começou a falar do assunto. Até lá também se mantiveram quietos. Ou seja, a imprensa também está na mão deles. Também está grande parte da imprensa portuguesa. Basta ver os títulos da jornalagem para perceber o que é que se passa aqui.
Eles têm 2 canais oficiais, lá está, eles só têm 2 canais oficiais, BTV1 e BTV2. E depois têm os outros, BTV3 e BTV4. São canais que trabalham para eles. Canais que trabalham para eles. Claramente a trabalhar para eles. Ainda há dias vi, numa dessas, na BTV4, para as pessoas perceberem a diferença, as patifarias que eles fazem. Algumas coisas que alguns sportingistas também não se apercebem. Que é o tipo a passar o resumo de um jogo do Sporting, em que, de facto, um jogo com a Fiorentina, em que a Fiorentina tem uma oportunidade boa, há lá uma falha, enfim, pronto. E há o Rui Patrício, é guarda-redes do Sporting, que eu saiba, faz a defesa, cumpriu o papel dele, fez a defesa, defendeu. Por isso é que temos um guarda-redes acima da média, ok? Ele defendeu. E eles, no resumo que apresentaram na tal televisão, na BTV4, puseram o gol do Sporting, não havia hipótese de não pôr, também era melhor, o Sporting ganhou 1-0, e depois falaram, e tal, porque eles vieram, a Fiorentina ia marcando nesta situação e tal, coisa, e a destacarem o lance perigoso na área do Sporting. E depois a seguir, há um lance que toda a gente se lembra, um lance do Piccini sobre a direita, vai à linha final e cruza, o Daniel Pudense é por um triz que não faz o golo, na pequena área, é por um triz que não faz o golo, esse lance eles não puseram. No resumo, não puseram esse lance. Quem não tivesse visto o jogo, a Fiorentina teve uma grande oportunidade para marcar. Mas o Sporting também teve. Não é? Mas isso não vem no destaque. Isso não veio no resumo. Porquê que não veio no resumo? Porque aquilo é BTV4. Ok? É BTV4. Portanto, 2 televisões, jornais, na mão deles. E, portanto, para esconder estas coisas, para esconderem tudo o que puderem. Portanto, eles estão em todo o lado. É a arbitragem, é o Conselho de Disciplina, até o Instituto Português do Desporto. Estão em todo o lado, eles estão infiltrados em todo o lado. O tal polvo. E vai ser muito difícil cortar os tentáculos do polvo. Eu acho que, devagarinho, um tentáculo de cada vez, pode ser que consigamos. Ainda antes de falarmos sobre o vídeo-árbitro, que é uma questão que também tem sido alvo de muitos comentários nestes últimos dias, entretanto o Benfica já reagiu também a este comunicado do Futebol Clube do Porto e disse que aquilo que sente é que, enquanto uns se preocupam, neste caso, passando a ler, e enquanto o Presidente do Benfica fala das obras de ampliação do Caixa Futebol Campos e do futuro, outros em descalabro financeiro vivem num desespero diário de plantar notícias que a realidade desmente. O que é que tem a dizer também sobre este comunicado do Benfica? Quer dizer que isso é uma imbecilidade, não tem pés nem cabeça. Então está a falar do descalabro financeiro dos outros, o segundo clube com o maior déficit financeiro do mundo, o segundo, não é? É o segundo com a maior dívida do futebol europeu e mundial. Então agora a falar dos outros. Quer dizer, eles são os que mais devem, não é? Em segundo lugar, a seguir ao Manchester United. Então estão a falar dos outros. Mas é calado. Isto nem vale a pena estarem a falar disso. Isso faz-me lembrar, sabe o que é que isto me faz lembrar? Eu não tenho nada de políticas, eu sou mesmo político, não quero saber disso para nada. A mim interessa-me, são os governantes que governam bem o meu país. Isso é o que eu quero. O governante que venha governar bem o meu país. Se é do partido de esquerda ou de direita, a mim não me interessa. Primeiro Portugal, ok? Portanto, não tem nada a ver, não venho a tentar ligar-me a partidos políticos. Mas isso faz-me lembrar o outro, que também é moreno e de bigode, também anda sempre de vermelho, tem camisa vermelha, lá na Venezuela, que nas eleições legislativas teve uma minoria no Parlamento e meio dúzia de meses depois já tem uma maioria a dizer que quer o poder absoluto para o Presidente da República. Né? Esta Assembleia fajuta, enfim, que me está a enervar. E, portanto, o que eu quero dizer, não tem nada a ver se aquilo é esquerda, se é direita, não me interessa. Interessa-me é que eu não acredito naquilo e, portanto, aparece o tipo a dizer que é a democracia, a vitória da democracia, não sei o quê, não sei o que mais. Não é nada. Conversa fiada. E, portanto, este também é a mesma coisa. A conversa é assim. Por isso é que, se calhar, foi por isso que eu, há bocado, sem querer, chamei o Luís Filipe Maduro, porque me enganei-me, atenção. Não é que eles tenham a ver com o Maduro, apesar de ser moreno também e de bigode, e andar sempre de vermelho. Vemos também na primeira página do Record o destaque para uma entrevista de Cláudia Viana, Presidente da Comissão de Instrutores da Liga, que diz, segundo ela, comigo nenhum processo fica na gaveta. Vamos esperar isso também nesta próxima temporada, mais celeridade a resolver esses processos que chegam à Comissão de Instrutores da Liga, porque se nos recordarmos, por exemplo, do caso do túnel, demorou um imenso tempo a ser resolvido e ainda não está terminado. Como é óbvio, mas vamos esperar que eu não vou fazer comentários. A senhora disse isso e vamos estar atentos. Não é? Vamos dar o benefício da dúvida. Não vou agora criticar a senhora que sabe. Não vou dizer, está a mentir a dizer isto ou tal. Não, por amor de Deus, não entro nessa, não sou estúpido, não entro nessas coisas. Portanto, a senhora disse, comigo nenhum processo fica na gaveta. Ok, vamos esperar para ver o que é que isto vai dar. Eu vou acreditar que seja verdade. Ok, oxalá seja. Mas se não for, também cá estaremos depois para comentar isso. Não é? Mas para já, ninguém pode fazer críticas à senhora, se ela diz isto, vamos esperar para ver.
não é? Seguimos também para comentar, neste caso, também num dos jornais desportivos, vemos isso mesmo, entrevistas a Jorge Sousa e também a Artur Soares Dias, dois dos árbitros que tiveram a melhor reputação, a melhor classificação na última temporada e que são, segundo eles, muito a favor desta nova tecnologia no futebol, do vídeo-árbitro. Dizem também, e passando a citar algumas situações, o campeonato será assim melhor, vai correr muito melhor, deixa os erros claros e grosseiros, neste caso, não deixa que aconteçam e é fundamental nas situações mais graves. Isto vai de acordo também àquilo que o Sporting defende, à verdade esportiva acima de tudo e digamos que se temos aqui árbitros a dizerem que é fundamental na própria atuação dos mesmos, desmente também um pouco aquilo que apresentam contra esta tecnologia. Bom, eu estou farto de dizer isso. Vou repetir mais uma vez. Nenhum ladrão é a favor de videovigilância no supermercado. Porquê? Porque não pode roubar à vontade. E, portanto, é muito bom que haja lá videovigilância para apanhar a gatunagem, para apanhar os roubos. Pronto. Agora, quem beneficia tremendamente de erros de arbitragem, que não são por acaso. Ainda há dias houve um senhor do Sporting que me disse assim: o senhor, eu costumo ouvi-lo, ataca muito, de facto, os árbitros e tal, mas nós há 2 anos também perdemos o campeonato, também por culpa própria, porque também falhámos golos e tal e coisa. Eu quero dizer o seguinte a essas pessoas que têm este tipo de discurso. Um jogador de futebol, seja ele do Benfica, do Sporting, do Porto, do Barcelona ou do Real Madrid, falha golos. O Messi falha golos, o Cristiano Ronaldo falha golos, toda a gente falha golos. Mas o jogador aparece ali, sozinho, em boa posição para fazer golo e falha. Porquê? Porque foi azelha naquele momento. Falhou naquele momento, não quer dizer que seja um azelha, mas naquele momento falhou, errou. Quando a intenção dele era meter a bola na baliza, não conseguiu meter para fora. Isto é uma situação normal no futebol. O que não é normal, ou que não deveria ser normal, é o árbitro errar de propósito. Atenção, ele erra de propósito. Porque os árbitros que erraram a favor do Benfica erraram de propósito. Não venham convencer do contrário. Não me convencem do contrário. Porque o Pizzi jogar a bola 2 vezes com a mão dentro da grande área, o árbitro não vai dizer que não viu. Não foi sem querer que ele errou. Portanto, uma coisa é, o jogador, seja ele do Benfica, do Sporting ou do Porto, aparece em posição do guarda-redes, falha um lance, tem uma má intervenção e dá golo, ou o avançado falha o golo lá à frente. Ok, falhou porque errou, paciência, falhou. Não foi essa a intenção dele. A intenção dele era fazer o golo, mas falhou. Agora, quando o árbitro tem a intenção de prejudicar o outro e de beneficiar um para prejudicando outros, aí já é completamente diferente. Não misturem as coisas. Uma coisa é o árbitro errar, porque errar é humano. Errou, não viu bem, depois pediu desculpa e tal. Outra coisa é errar de propósito. Ok? E quando eles erram de propósito, não me convencem do contrário. Ok? Portanto, eles erram de propósito. Se erram de propósito, aí a questão é muitíssimo mais grave do que o outro que errou porque falhou, porque é humano. Ok? Pronto. Mas concorda também, como estes árbitros dizem, que o campeonato vai ser melhor porque, a partir desses erros mais declarados, mais graves, vão deixar de existir, pelo menos se o vídeo-árbitro assim o permitir? Nós até parece que foi uma bênção do divino que me disse: eu, enquanto católico, acredito nestas coisas. Há pessoas que não são, e tudo bem, não tenho nada contra quem não é. Eu sou, e não puxo ninguém para ser também. Eu sou. E é uma questão que eu acho que parece mesmo uma coisa do divino. O grande defensor da verdade desportiva foi o primeiro clube a ser beneficiado, entre aspas, pela verdade desportiva, pelo vídeo-árbitro. Não só num golo anulado ao adversário, mas também num golo validado. Parece uma coisa do divino, não parece? Quem não é católico não acredita nessas coisas. Eu acredito. Isto parece uma coisa que veio de cima. Ou seja, vocês lutaram por isso, está aqui, são os primeiros a beneficiarem desse vídeo-árbitro. Não foram beneficiados pelas leis do jogo, nem nada disso. Foram beneficiados pelo vídeo-árbitro. Ou seja, a verdade esportiva foi reposta. Exatamente. Um golo irregular que o árbitro não validou e depois um golo regular que o árbitro validou. Porque as imagens televisivas mostraram que num caso havia fora de jogo, no outro caso não havia fora de jogo. Portanto, parece uma coisa fantástica, não é? Isto é uma coisa que parece do outro mundo. Se calhar até é. Bom, tirando isso, é evidente que a história do vídeo-árbitro não vai resolver os problemas todos, não vai mesmo resolver os problemas todos, de jeito nenhum, porque, lá está, eu vi árbitros, quando daquelas 2 mãos do Pizzi, na mesma jogada, na grande área do Benfica, houve ex-árbitros que depois, quando foram analisar aquilo nas televisões e nos jornais e não sei o quê, dar as suas opiniões,
Foram dizer que, na minha opinião, não é penalti. Na minha opinião, não é penalti. Se apanharmos com sujeitos desses no vídeo-árbitro, eles vão dizer, não, na minha opinião, aquilo foi mão na bola. Foi a bola que andou saltitado de braço em braço do Pizzi, né? Mão na bola aqui, mão na bola ali, e aquilo seguiu, né? Pronto. Não, não é nada. Tal. Portanto, aí, se apanharmos árbitros desses, lá vão dizer... Agora, lances como aquele do Bas Dost, que deu o golo do Sporting, aí não há hipótese. Né? Aí a imagem para, ele está em jogo, não pode invalidá-lo. Mas que de outra forma não teria sido validada à partida. Claro, claro. Olha, por exemplo, o ano passado empatámos no Marítimo com um golo legalíssimo do Alan Ruiz, legalíssimo, que ele está a 2 metros atrás, 1 metro e tal atrás, em posição absolutamente legal. O golo foi invalidado, que o vídeo-árbitro já tinha, aquele golo tinha valido, tínhamos ganho o jogo no Funchal. E em campeonatos competitivos, esses 3 pontos, por exemplo, podem fazer a diferença. Com certeza que nós perdemos um campeonato por 2 pontos, né? 2 pontos e vários roubos, né? Fomos assaltados várias vezes. Mas pronto, mas sobretudo, não me esqueço, o jogo em Alvalade, o penalti sobre o Adrião, outro sobre o Slimani, no jogo com o Benfica, que nos roubou, estávamos 1 ponto à frente e ficámos 2 pontos atrás e mantivemos esses 2 pontos até ao final da época. Mas o que eu quero dizer é que, nesse jogo, se o Sporting tem ganho o jogo, ficava com 4 pontos de avanço. E o campeonato era ganho de certeza absoluta. Assim ficou 2 pontos atrás. Portanto, estes jogos diretos, os jogos diretos, o Benfica rouba sempre, os jogos diretos com o Sporting, o Benfica rouba sempre. Exceto, chico espertismo lampionesco, exceto no jogo este ano em Alvalade. Já estávamos arrumados do título, e então eles foram lá e deixaram para marcar um penalti ou 2 a favor do Benfica, para depois poderem dizer assim, olha, fomos roubados ali, o que é que nós ganhámos com aquilo? Estávamos a 8 pontos, pá, já, do terceiro lugar já ninguém nos tirava, portanto estávamos ali já arrumados. Beneficiaram, o Benfica foi prejudicado neste lance, beneficiaram o Sporting. Eu estou a falar de jogos do título, quando as duas equipas estão na luta pelo título, quando o Sporting está a um ponto à frente do Benfica, como aconteceu na época anterior a esta, o Sporting 1 ponto à frente vai jogar com o Benfica, se ganhasse ficava 4 pontos à frente, e se perdendo ficava 2 atrás, perdeu porque foi roubado. Esta época, o Sporting estava 2 pontos atrás, vai jogar com o Benfica na 13ª jornada, ganha, passa 1 ponto para a frente, perdeu, passou 5 pontos para trás. São estes jogos em que eles roubam escandalosamente. E esta porcaria desta comunicação social portuguesa não diz nada, esconde isto. E depois aparecem os comentadeiros da BTV3 e da BTV4 também a esconderem isto. E depois aparecem aqueles patetas que me viu de pateta, um tipo que... Epá, aqui nem vou dizer o que é ele é. Enfim, o Seca Adegas, um tipo que anda aí nas televisões, aos gritos, a defender o Benfica, deu o Benfica, não sei o quê. Ó, Seca Adegas, está calado, pá, só diz disparates. Só diz disparates à noite, de manhã acho que não. Seguindo também para aquilo que vai ser a estreia do Sporting este domingo em casa, neste caso o recém-promovido Desportivo das Aves, espera-se um arranque de campeonato depois destes jogos de pré-época e olhando para aqueles em que Jorge Jesus aproximou mais, o 11 provavelmente vai estar nesse desafio, espera-se um arranque positivo de campeonato. É evidente, vamos ver, isto é como tudo, em condições normais, isto é assim. Em 20 jogos entre o Sporting e o Desportivo das Aves, o Sporting vai ganhar 19. Eu não tenho grandes dúvidas. Será que este é logo o azar, por azar, aquilo que o Sporting vai... Porque no futebol isto acontece sempre. Não vale a pena as pessoas estarem... Em teoria o Sporting vai ganhar ao Desportivo das Aves. Tem melhor equipa, tem melhores jogadores, enfim, tem melhor treinador, pronto, tem todas as condições para ganhar. Mas às vezes acontece. Eu já vi um jogo em que há um recorde de remates a uma baliza, não é? E o clube que bateu o recorde de remates, ainda hoje se mantém, de remates à baliza do adversário, perdeu 1-0. Ok? Portanto, é recorde de remates à baliza. Portanto, jogaram, atacaram, remataram e perderam 1-0. Ok? Portanto, isto pode acontecer. Não é? Em condições normais, a equipa do Sporting ganha ao Desportivo das Aves. Mas lá está, pode acontecer. É pouco provável? É. Mas há uma probabilidade, nem que seja uma probabilidade em 100. Tem que haver, não é? Basta irem lá uma vez, como se costuma dizer. Exatamente. Basta ir uma vez, vão lá. Ainda agora, o jogo com o Vitória de Guimarães, a segunda parte do jogo com o Vitória de Guimarães, eu não estou a falar da primeira parte, porque o Sporting na primeira parte apresentou 3 jogadores que, em princípio, serão titulares da equipa, não é? Em princípio, são 3 jogadores. Na segunda parte mudou. E com 10... O Vitória de Guimarães foi uma vez à grande área do Sporting e fez um golo. Exatamente. O Sporting foi várias vezes à grande área do Vitória de Guimarães, com 10, e mesmo assim não conseguiu fazer. Portanto, o futebol é isto também. Portanto, em condições normais, o Sporting vai ganhar. Agora, se ganha ou não depois dentro do campo, pode acontecer, sei lá, espero bem que não, mas as bolas bateram na barra e tal, vai lá uma vez, marcou um golito, depois fecham-se e as bolas batem na barra, batem na nuca do guarda-redes e não entram. Isso pode acontecer. Agora, que o Sporting vai dominar o jogo e vai criar mais oportunidades para o adversário, isso eu não tenho a mínima dúvida. Isso eu não tenho a mínima dúvida. E olhando também para aquilo que foi a pré-temporada, gostou de ver também a integração dos novos jogadores. Bruno Carvalho também disse isso numa publicação que deixou na página pessoal de Facebook. Disse que para esta temporada foi tudo feito, digamos
assim, aproveitando também a sabedoria das últimas temporadas, prepararam antecipadamente a temporada e Jorge Jesus teve praticamente desde o início reforços para trabalhar logo nestas primeiras 5, 6 semanas da época. E aconteceu uma coisa importante. A comunicação social bateu muito no Sporting quando o Sporting perdia jogos. Até bateram quando o Sporting perdeu o jogo com o Valência no dia 24 horas depois de um jogo que tinha ganho com o Fenerbahçe. Com uma viagem longa e com muito trabalho físico também natural das pré-épocas. Exatamente. E, portanto, vai jogar 24 horas depois e perde com o Valência. E bateram muito no Sporting por causa disso. Eu só quero chamar a atenção das pessoas para o seguinte. O Sporting ou qualquer, o Benfica, o Porto, seja quem for, os jogos de pré-época, o mais importante é fazer subir o rendimento dos jogadores, tanto no aspecto individual, como tático, como conjunto das equipas, etc. Isto é que é mais importante. Os resultados depois. Claro que é melhor ganhar do que perder, mas os resultados vêm depois. E o Sporting perdeu alguns jogos e tal, sim senhor. Mas os jogos em que era preciso não perder, ou que era muito importante ganhar, que é o jogo da apresentação, frente ao Mónaco, segundo classificado, campeão francês e um dos 4 semifinalistas da Liga dos Campeões, um dos semifinalistas da Liga dos Campeões, o Sporting vai jogar contra o Mónaco e ganha o jogo, e ganha com toda a justiça. Ganhou 2-0. Depois, 2-0, sei o que estou a dizer. Aos 60 minutos estava 2-0. Depois começaram as alterações e a partir daí já não é o Mónaco, já não é o Sporting. De qualquer forma, a vitória não ficou em causa. Sim, mas mesmo assim ganhou 2-1. Mas o jogo, a melhor equipa do Sporting contra a melhor equipa do Mónaco, naquele momento, o Sporting ganhou 2-0. E, portanto, isso aí em 60 minutos. Pronto. Depois era preciso o jogo de apresentação aos sócios. O troféu 5 violinos. Era muito importante o Sporting ganhar o troféu 5 violinos. Né? Para o contrário do que acontece com o clube, tem um troféu também em nome de um jogador famoso e tal, que eles já tiveram, e normalmente perdem. Esse troféus normalmente perdem. E era importante nós ganharmos o troféu 5 violinos. E a equipa vai para dentro do campo e ganha o troféu 5 violinos. Okay? Esses 2 jogos da pré-época eram os 2 jogos, digamos assim, que seria importante ganhar. Ainda por cima, com uma adaptação na defesa, sabemos que Jeremy Mathieu e também Sebastião Coates não jogaram nesse jogo e Tobias e, neste caso, o adaptado William de Carvalho conseguiram, mesmo assim, corresponder às expectativas. O William de Carvalho não me surpreende nada porque o William de Carvalho é um jogador fantástico. Agora, a questão é, aquela equipa joga contra... Era importante ganhar o jogo, ganhou o jogo, não sofreu gol nenhum e ganhou o jogo. Portanto, esses 2 jogos, com o jogo da apresentação e o jogo do troféu 5 violinos, são os únicos jogos da pré-época que eu gostaria que o meu clube ganhasse. Os outros não me interessa. Queria ver os jogadores evoluírem, isso eu quero ver. Mas aqueles 2, por acaso, gostava que ganhassem. E o Sporting fez-nos isso. Né? Os jogadores do Sporting, treinadores, equipa técnica, fez-nos isso. Ganharam aqueles 2 jogos. E isso foi muito importante. E já agora, por falar no presidente Bruno de Carvalho, a prova que o Bruno de Carvalho incomoda muitíssimo é que ainda há bocado estava a ligar ali uma televisão, a BTV3, e a BTV3 estava lá no noticiário. Bruno de Carvalho voltou ao Facebook. Mas porquê que se preocupam com isto? Porquê que se preocupam? É que por acaso nem disseram ele foi ao Facebook e disse isto ou disse aquilo. Não, voltou. A notícia é Bruno de Carvalho voltou ao Facebook. Cuidado que ele voltou ao Facebook. É? Mas porquê que se preocupam com isso? Porquê que isto os incomoda tanto? Bruno de Carvalho voltou ao Facebook. Neste caso foi numa página pessoal que nem está, digamos assim, acessível à maioria das pessoas, portanto, e foi uma comunicação de pré-temporada, de balanço também de pré-temporada. Mas fosse o que fosse. Quer dizer, eu sei lá se o Luís Filipe Vieira foi ao Facebook, se não foi ao Facebook. Quero lá saber disso, não me interessa nada disso. O que é que se me interessa? Não me afeta. Afeta-me quando eu vejo à televisão dizer aqueles disparates, que eu subo. Como é que é? Eu escrevi essa frase que ele disse, bonita. Eu nunca soube que o Benfica tinha claques. Eu nunca soube. Está bem, ok, sim senhor. Agora, isso aí já pronto, eu ouço aquilo e dizer, ok, este tipo não está bem da cabeça, está a dizer uma coisa dessas. Ele não sabe disto. Onde é que ele anda? Está a viver noutro mundo? Não sabe. Agora, uma notícia num telejornal, uma notícia a dizer o presidente do Sporting voltou ao Facebook. Espera aí, mas isto é... Porque estão preocupados. Estão preocupados porque ele denuncia muita coisa ali. É que o presidente do Sporting não vai para lá dizer eu não sei se o Sporting tem claques, ele não vai dizer essas coisas. Ele é roubado e vai lá e diz que é roubado. Mas isto é crime. Quer dizer, um tipo assalta, parte ali o vidro do carro, rouba-me o rádio. Mas eu não posso dizer nada porque senão é mentira. Eu não posso dizer. Tem que dizer sim. Então, não digo porquê. Não apresento queixa. Claro que apresento queixa.
Então, estamos a brincar ou quê? E, de facto, ir para a televisão, aparecer, diz, o Presidente do Sporting fala demais, o Presidente do Sporting fala demais. E o Presidente do Benfica o que é que faz? É que o Presidente do Sporting pode falar demais quando mandou não sei o quê para os outros, dizem, vão lá à Bar da Benfica. Não foi bem assim, mas foi uma coisa parecida. Vão lá à Bar da Benfica e não sei o quê. Não pode dizer essas coisas, não pode dizer essas coisas. E então isto pode. E pode dizer que o Benfica em 2006 ia ter 500 mil sócios, pode dizer. E pode dizer que o Benfica em 2005 ou 2006 ou 2007 ia ser a espinha dorsal da seleção portuguesa. Pode dizer isso? Onde é que ele cumpriu isso? Isso é verdade? É mentira! Quem é mentiroso? Quem é mentiroso? Não é quem diz mentiras? Ele é que disse isso. Está dito, está escrito, está guardado. Eu tenho tudo guardado. Essas declarações eu tenho-as guardadas. E, portanto, quando ele diz vamos ter 500 mil sócios, vamos ter a espinha dorsal da seleção portuguesa, mas não sei o quê, onde é que está? Então, e o Presidente do Sporting é que é um mentiroso compulsivo? Por dizer que o Benfica roubou. Estamos a brincar. E é noticiado também nos jornais desportivos que Bruno de Carvalho pode levar mais 2 anos de suspensão por nova queixa. O que há a dizer também sobre isto? Eu acho que merece 20 jogos, 20 anos de suspensão, 30 anos, 40 anos de suspensão. Vamos para o diabo, pá, vamos passear. Pá. Olha, castiga, mas olha, quem tem que ser castigado é o Presidente do Benfica por aquilo que disse. E digo mais, aqui tem que ser castigado não é só pelos tribunais desportivos. Ele tem que ser castigado mais do que isso. Porque uma pessoa dizer que aquele tipo é um mentiroso compulsivo, está a mentir, não sei o quê, isso aí é ofensivo. E se é ofensivo, isso aí é para ser resolvido em altas instâncias, digo eu. Porque isso é que é gravíssimo. É mentiroso porquê? E de compará-lo com o Valde Azevedo que esteve preso? Mas espera aí, o Valde Azevedo foi condenado. Uma coisa é um indivíduo ser acusado. Outra coisa é ser condenado. Ele foi condenado por vários crimes, não é? Foi condenado. E estar a comparar uma pessoa de bem a comparar com outro que foi condenado, porquê? Porquê que está a comparar? Está a comparar. Uma coisa é eu estar a comparar, posso me enganar, o Luís Filipe Vieira é moreno, usa bigode, o outro lá, o da Venezuela é moreno, usa bigode, anda sempre com camisas vermelhas, este é vermelho. Ok, às vezes posso me enganar e confundi-los, mas não estou a comparar a postura deles, não é? Pronto, lá o Maduro, há bocado por acaso até me enganei, chamei-lhe Luís Filipe Maduro, porque me enganei, porque estava a pensar nessa coisa e enganei-me, chamei-lhe Luís Filipe Maduro, porque ele é o Luís Filipe Vieira, não é? Pronto, Maduro é o outro, mas pronto, este ainda não é Maduro, este já está um bocadinho depois do Maduro. Muito bem, de qualquer forma, pedia-lhe só mais um comentário ao facto do Sporting iniciar esta temporada já com 27 mil gameboxes vendidas em 30 mil possíveis, isto é, quase já está cumprido esse objetivo. Isto mostra que, acima de tudo, está tudo preparado para o arranque da temporada e que os sócios e adeptos leoninos confiam naquilo que está a ser feito. Eu vou-vos dizer o seguinte, a mim não me espanta nada, a mim isso não me espanta nada porque os sportinguistas são sportinguistas. E é o meu clube, tirando uma meia dúzia, que também às vezes atacam o clube, mas é uma meia dúzia, não tem significado. A esmagadora maioria dos sportinguistas são isso. Sempre com o Sporting, nas vitórias, nas derrotas, nos empates. Sporting sempre. Não vou deixar de ser do Sporting. Eu cada vez, ainda há bocadinho estamos a ver ali na televisão aquelas crianças, nunca viram o Sporting ser campeão nacional, mas são do Sporting. Isto é que é o verdadeiro espírito. Isto é que é amor ao clube. Uma coisa é ter amor às vitórias. São pelo Benfica, porque o Benfica ganhou mais vezes, ganhou mais campeonatos. Isso é outra conversa. Agora, ser do clube, por amor ao clube, isto é que é amor ao clube. E a prova evidente é que o Benfica, quando não ganha, ou quando está muito tempo sem ganhar, o número de adeptos no estádio cai a pique. Vamos ver este ano, se as coisas começarem a correr mal ao Benfica, vamos ver o número de sócios e o número de adeptos lá no Estádio da Luz. Vamos ver, depois a gente conversa. Fica também essa promessa. Obrigada, Carlos, por mais esta presença na Sporting TV. Aliás, retomamos a atualidade leonina e hoje o futsal arranca trabalhos para preparar a nova temporada. No Multidesportivo em Alvalade já está o repórter da Sporting TV, Fernando Emes. Boa tarde, Fernando. Está tudo a postos para mais uma época? Boa tarde, Mónica. Boa tarde.